Então vamos falar da raiz dos vegetais. Então vamos só fazer uma revisão rápida. A raiz das plantas ela é dividida em 5 zonas, 5 partes, né? Eles subclassificam. A primeira parte é uma capinha chamada coifa, que protege a raiz de ação de bactérias e micro-organismos e também de machucar, né? De ferir essa raiz quando ela está descendo lá no solo, né? Penetrando lá no solo. Então chama coifa. Em seguida, a coifa, existe uma região de células chamada zona meristemática, que são células que sofrem muita divisão celular, muita mitose, e vão originar todos os outros tipos de célula que a raiz tem. Então essa região aqui é responsável pela parte da raiz toda, né? Depois nós temos, acima disso, nós temos a zona de alongamento, que é o número de células que surgiu aqui na zona meristemática, vai aumentar em quantidade e vai fazer o prolongamento dessa raiz. A região 4 é a zona pilífera, onde ocorre a absorção de água e sais minerais pela raiz. Na região 5 nós temos a zona de ramificação, que é onde você vai ter as raízes secundárias. Aqui eu havia mostrado já para vocês como é que ocorre a zona pilífera, né? Como é que ocorre a absorção da água pelos pelos que existem na raiz. Então aqui nesse desenho na lateral aqui, nós podemos observar que o centro da planta tem os vasos condutores. Esse daqui é o xilema. O xilema é o que conduz a água e os sais minerais. Então eles estão no centro da planta, tá? Ele conduz a seiva bruta, água e sais minerais. Ao redor do xilema, nós temos o floema, que é o nome do outro vaso condutor, dos outros vasos condutores. Esses aqui, o floema, eles transportam a seiva elaborada, que vem lá das folhas e desce até as raízes. Então aqui na região, os pelos, eles contêm a capacidade de puxar, né, essa água, né, através de osmose. E essa água penetra nos pelos e ele conduz essa água e sais minerais por todas as células que existem aqui no caule da raiz até chegar lá no xilema, tá? Para que essa seiva bruta seja conduzida para todas as partes da planta. Aí nós vimos os tipos de raiz, né? Raiz escora, que é para lugar mais alagadiço, como é o caso do mangue. Então é uma raiz de sustentação. Raiz tabular, que é na área mais seca, que é para árvores maiores. Pneumatófaro, né? É uma raiz também na região do mangue, que é uma região que as plantas ficam submersas a maior parte do tempo, é um lugar muito alagado. Então, para que o oxigênio possa penetrar, essas raízes têm essas projeções com orifícios por onde o oxigênio entra. Aí nós temos as raízes parasitas, né, que são aquelas desta planta chamada erva de passarinho, que vai se infiltrar no caule de uma outra planta e vai sugar a seiva elaborada dela. Por isso que ela é parasita, né? Nós temos a raiz tuberosa, que é o caso da cenoura, beterraba, a batatinha, não, batatinha não é, a batata doce, a mandioca, o nabo, são raízes que armazenam substâncias de reserva para a planta e que nós também usamos para nossa alimentação. E temos as raízes aquáticas, né, que tem uma coifa, aquela capinha lá mais desenvolvida para proteger essas plantas aquáticas de micro-organismos. Então são aquelas plantinhas que a gente chama de aguapé e nínfias, tá? E hoje nós vamos falar do caule. Olha só, um minuto que tem mais alguém entrando na aula. Olá, bom dia, Beatriz, coloca seu nome no chat. Muito bem, as partes do caule. O caule é dividido em 3 partes. A gema apical, tá? E nessa, que é bem a pontinha aqui, é formada por células que se dividem muito, então tem muita divisão celular e faz com que a planta cresça para acima, para na vertical, né?
Então, aquelas árvores muito grandes, tem a gema apical tá se desenvolvendo bastante. Depois nós temos a região A2 aqui, onde nós vamos ter, a região 2, onde nós vamos ter zona de alongamento, é onde as células vão, como é que a gente chama? Vão aumentando, né? Vão aumentando, as células que vão se dividindo aqui em mitose, elas vão também prolongando esse caule para que ele suba, tá? Nessa parte 3 aqui, nós vamos ter a zona de ramificação, onde vão ocorrer galhos, folhas, etc. Além da gema apical, nós temos também as gemas laterais, tá? Então, a planta, pessoal, ela cresce na vertical, ou seja, para cima, e ela cresce também na lateral, tá? Quais são as funções do caule? Primeiro, ele sustenta folhas, flores, frutos, né? Segunda coisa, ele faz o transporte da seiva e muitos deles armazenam substâncias nutritivas. Então, essas são as funções do caule, tá? Vamos fazer um corte aqui no caule para você ver como que ele é por dentro. Olha só. Quando a gente vê o caule, a gente vê nessa parte central aqui, nós temos os vasos condutores de seiva bruta, que é o xilema. Tá? Agora a gente vai passar a dar nome aos vasos condutores. Esse xilema, ele transporta a água e os sais minerais que vem da raiz, tá vendo a setinha azul aqui no esquema? Subindo. Ao redor do xilema, nós temos os vasos condutores de seiva elaborada. Bom dia, coloca seu nome no chat. Os vasos condutores de seiva elaborada, pessoal, são chamados de floema, então eles ficam ao redor do xilema, ó. O xilema é o central, o floema fica em volta. Então, olha só como é que é o movimento da seiva elaborada. Ela desce, ela vem das folhas, onde ocorre a fotossíntese, e vem se distribuindo para todas as partes da planta, tá? Aqui nós temos os tipos de caule. Então, ó, esse caule que é todo ramificado, que é o que mais a gente vê, que são os caules de árvores muito altas, a gente chama ele de tronco, tá? Então, aqui, ó, nós temos o tronco, esse daqui é um tipo, esse aqui é outro tipo. Esse caule, que é o da palmeira e do coqueiro, veja que ele é reto, 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 e só vão aparecer as folhas na ponta. Esse caule chama estipe. Aí nós temos o caule do bambu e da cana-de-açúcar, que é todo subdividido em partes, né? Todo mundo já viu um bambu e todo mundo também já deve ter visto, ou a grande maioria já viu uma cana-de-açúcar. É exatamente isso, tem esses colmos, a gente chama isso aqui de colmo, né? São partezinhas, entre um colmo e outro existe uma divisão que a gente chama de nó, e essa partezinha entre um nó e o outro chama entrenó. No bambu, esse colmo, essa partezinha, ela é oca. E ela pode armazenar água. Então, se alguém se perder numa floresta, numa mata, procure bambu. Claro que você deve ter um facão com você, tá, gente? Nunca vai se perder na mata sem uma faca, sem um facão, senão você vai morrer lá. Mas eu sei, tô brincando, mas você chegando até um bambu, as partes mais baixas do bambu armazenam água. Então, se você cortar aqui dentro, vai ter água, você pode se salvar aí de uma desidratação, né? Mas tem que tomar cuidado, que às vezes no bambu tem muita cobra também, tá? Tem que prestar atenção. Na cana-de-açúcar, esse colmo é cheio, né? Ele é suculento, cheio de sucos adocicados, que é o que a gente faz o suco, né, da cana, e também o açúcar, tá? Aí nós temos os rizomas, que são caules subterrâneos. Então, o gengibre é um caule. A gente pensa que é uma raiz, mas não é. Outra coisa que é caule é a batata, tá?
A batata, essa aqui, ó, a batata inglesa, a gente chama de batata inglesa, ela é um caule. Ela não é raiz, ela é caule, tá? Ela tem muita reserva nutritiva e muita gema. Se eu pegar uma batata dessa daqui e colocá-la na água, ela vai germinar. Vão ter gemas de ramificação. Então a planta começa a nascer a partir desse caule aqui, tá? E nós temos o bulbo, que é o exemplo da cebola. É um outro tipo de caule. Então aqui para você saber algumas coisas que a gente usa na nossa alimentação, como elas são classificadas, né? Então a gente come caules, a gente come raízes, a gente come folhas, Então de uma planta a gente utiliza todas as partes dela, né? Não de todas as plantas, mas de uma determinada planta você pode comer tudo que ela oferece, tá? Porque tem reserva nutritiva, tem sais minerais, tem muitos ingredientes aí que fazem bem à nossa saúde, né? Alguma dúvida sobre o caule? Não? Posso passar para a folha? A folha, ela é dividida em 4 partes. Não, primeiro vamos falar da função da folha, né? A folha, pessoal, essencialmente é onde acontece a fotossíntese. Então, a função da folha é fazer a fotossíntese. E, além disso, ela também ocorre a transpiração, tá? Ela transpira, ela respira e ela faz fotossíntese. Tudo isso aqui na folha. Como que a folha se divide? Essa parte mais larga da folha chama limbo. É onde a gente tem a parte de clorofila. E nós temos essas nervuras no meio, que a gente chama de nervuras, que nada mais são do que os vasos condutores, o xilema e o floema, tá? Esses vasos condutores, eles podem estar assim ramificados ou estar paralelos um ao outro, né? Aí nós temos o pecíolo, que é o cabinho da folha, e muitas das folhas podem ter ou não uma bainha, que é essa proteção aqui, uma capinha, né? Então a folha é dividida em limbo, pecíolo, bainha e nervuras. Vamos cortar uma folha para a gente ver como que é por dentro. Olha só como que ela é. Claro que não é tão fácil da gente ver isso no microscópio normal, tá, gente? Porque eu preciso fazer um corte muito, muito, muito fino nessa folha para eu poder observar todos os tecidos. Então, as plantas também têm tecidos. Então, o que acontece aqui? Primeiro, a folha tem uma cutícula que impermeabiliza, protege a planta contra a desidratação. Por isso tem algumas plantas, algumas folhas que a gente olha e pensa que dá impressão, né? Não é que pensa, mas dá impressão que ela passaram cera nela. Ela tá bem lustrosa, bem lisinha. É porque é uma cutícula mesmo, uma estrutura bem fininha que vai impermeabilizar, evitar a perda de água, né? Uma parte dessa perda de água e vai dar uma certa proteção. Embaixo nós vamos ter um tecido formado por essas células aqui, que é uma epiderme. Epiderme é quase uma pele, né? A gente chama de pele, né? Um tipo de célula de pele que faz o revestimento. No meio da folha a gente tem essas células, ó. Essas células são as que fazem a fotossíntese, por isso que elas estão verdinhas aqui, tá vendo? Isso aqui chama parênquima clorofiliano. Isso aqui, gente, é um tipo de tecido. Tecido são células do mesmo tipo que exercem a mesma função. Então, aqui eu tenho células iguais, praticamente, que fazem a fotossíntese. Elas estão bem pertinho uma da outra. Um pouquinho mais abaixo, eu tenho um outro tecido que também tem células que fazem fotossíntese, só que elas estão mais afastadas. É o que a gente chama de parênquima clorofiliano. Também faz fotossíntese, só que como tem esses espaços aqui, também dá um certo arejamento para que o oxigênio circule melhor aqui entre as células dessa região. Aqui embaixo eu tenho uma célula chamada estômato. Essa célula, gente, ela é super importante. Ela faz a troca gasosa e a transpiração da planta. Então, o oxigênio, o gás carbônico, eles entram por aqui,
tá? Na respiração da planta, eles vão entrar por aqui. E na transpiração, quando a transpiração, a planta perde água. Quando tem pouca água no ambiente, desculpa, essa célula se fecha e impede a perda de água pela planta. Quando tem uma quantidade de água suficiente, essa célula se abre para que a água possa fluir normalmente aqui na planta, tá? Essas são as partes da folha. A gente olha uma folha, a gente não tem ideia, né? Que tem essa estrutura. Então, isso aqui são tecidos, parênquima clorofiliano, porque faz a fotossíntese. Aqui tá falando dessa célula que é o estômato, né? Elas são nucleadas, elas têm núcleos, elas têm clorofila, e elas têm essa abertura. Essa abertura é que faz com que pode se fechar ou abrir dependendo da condição ambiental, tá? Então as trocas gasosas acontecem por aqui. Então essa estrutura toda aqui chama-se estômato. Estômato. Então você associa a palavra estômato com transpiração. Vamos ver aqui. Funcionamento do estômato. Vamos ver. Ué? Ah, sim, sim. Transpiração. Vamos ver aqui. Não quero nada disso. Olha, gente, isso aqui, se a gente estivesse na escola, a gente ia ver isso no microscópio. Eu ia mostrar para vocês, né? Nem o ano passado, que vocês eram do segundo ano, a gente pega essa planta chamada Tradescante aqui e a gente consegue ver o estômato dela no microscópio. É bem legal. Infelizmente, vocês, por causa da pandemia, não tiveram as aulas de laboratório, né? Não tiveram contato, mas a gente consegue visualizar isso sim, viu? Qual o nome dessa planta aí, professor? Essa planta, ela chama Tradescantia. É uma planta roxinha. Lá na escola tem um vaso lá que tem ela não tem, eu não vi flor ainda dela, mas ela tem uma folha roxa. Então a gente pega essa folha, tira uma cutícula bem fininha dela e consegue pôr no microscópio e olhar, né? Tem até foto das outras turmas de outros anos que o pessoal conseguiu ver. Então aqui, não, isso aqui eu não vou falar disso agora. Ah, sim, isso aqui sim, ó. Fatores que influenciam o funcionamento do estômago, tá? Quando que ele abre? Quando tem água disponível no solo, quando tem luz, quando diminuição do gás carbônico e em temperaturas medianas. Então ele abre. Então dentro da célula tem pouco gás carbônico, ele abre para o gás carbônico entrar para a fotossíntese. Quando que ele fecha? Quando o solo está seco, quando não tem luz e quando tem muito oxigênio lá na planta. Temperaturas extremas, então tá muito calor, né? Existe uma tendência a perder muita água, então ele vai fechar, tá bom? Vamos voltar para lá. Eu acho que sobre folha é isso. Vamos falar da flor. A flor a gente já falou um pouco lá atrás, né? A gente já viu as partes da flor, só revisando, né? O pedúnculo, que é o cabinho da flor. Aí eu tenho as sépalas, que são essas folhas modificadas que protegem as pétalas que tem essa cor, pode ter cor, né? Normalmente elas têm. Dentro das pétalas estão o aparelho reprodutor feminino e masculino. O feminino é formado pelo estigma, que é essa entrada, o estilete, o ovário e aqui dentro estão os óvulos, tá? Aí a parte masculina eu tenho a antera e o filete, que é a hastezinha que segura a antera. O conjunto da parte feminina chama gineceu e da parte masculina chama androceu. Agora aqui tem, pessoal, aqui tem um exercício,
tá? Que já caiu em vestibular, ó, na Universidade de Fortaleza, olha só. Tem flor que tem um ovário com um óvulo, e tem flor que tem um ovário com vários óvulos, tá? Aí a pergunta é a seguinte: suponha que você tenha 3 plantas com as seguintes características, tá aqui no quadradinho azul, ó. A primeira planta, ela tem flores masculinas e femininas, então a flor dela tem os 2 aparelhos. Lá dentro tem um ovário e tem 8 óvulos dentro desse ovário. A flor número 2 também é masculina e feminina, tem os 2 sistemas reprodutores, só que lá dentro tem 3 ovários e um óvulo em cada ovário. A flor número 3 só é feminina, tem um ovário e um óvulo. Aí ele pergunta, é correto afirmar que se essas flores forem fecundadas, o que vai acontecer? Então, letra A, forme um fruto com 8 sementes. Vai pensando aí. 2, forme um fruto com uma semente. O C, 2, forme um fruto com 3 sementes. O D, o 3 forme um fruto sem sementes. E o E, 3, não forme frutos, é estéril. Qual vocês acham que é a resposta correta? Vocês se lembram o que é na flor que vira fruto e o que vira semente? Gente, fala no microfone porque eu não vejo o chat. Repete a pergunta, professor, por favor. O que vira flor, o que vira fruto e o que vira semente na flor após a fecundação? Tá, isso aqui é difícil. Espera aí, deixa eu olhar a tabela. Isso é fácil, é a parte mais fácil. A professora passada é fácil, né? A flor é o órgão reprodutor, né? Quando o grão de pólen chega lá e fecunda essa flor, uma estrutura dessa flor vai virar fruto e a outra estrutura vai virar óvulo. Estou perguntando o que é que vira óvulo e o que é que vira fruto, o que é que vira semente e o que é que vira fruto depois da fecundação. Alguém se arrisca? Eu não sei não, professora. Só tem um Raul aí? Cadê os outros? Estão dormindo? Gente, acorda, vamos. Ninguém sabe. Ah, pensei que não tinha mais ninguém aí. Caramba. Olha só, pessoal. Após a fecundação, o ovário da planta vira fruto. E os óvulos viram sementes. Então, vamos analisar aqui cada uma das alternativas. A flor número 1, ela tem um ovário e 8 óvulos. A 2 tem 3 ovários e um óvulo. Então, dentro da flor, o que ele está falando? Que na flor 2, né? Ela tem 3 ovários e um óvulo em cada ovário. A flor número 3, ela só tem um ovário e um óvulo. Ok? Então, vamos ver. Ó, se a flor, o ovário, vira o fruto e o óvulo vira a semente, a flor número 1 forma um fruto com 8 sementes? Sim ou não? Gente, Sim. responde aí. Sim. Sim. Porque o ovário vira o fruto e o óvulo vira a semente, certo? Agora vamos analisar a número 2. Forma um fruto com uma semente? Não, ele forma um fruto, mas ele vai ter 8 sementes porque ele tem 8 óvulos. Cada óvulo vira uma semente. Então não pode ser a B, tá? A C, 2, forme um fruto com 3 sementes? Não, ele tem 3 ovários, então o mais provável é que ele vai formar 3 frutos com uma semente em cada ovário. Então aqui está invertido, né? O 3, forme um fruto sem sementes?
Não, ele tem ovário e tem óvulo, tanto vai formar um fruto quanto uma semente. E o 3 não forma frutos, é estéreo? Não, ele forma, porque ele tem um ovário. Então, a correto aqui é a letra A mesmo, tá? Porque um ovário vai formar um fruto e cada óvulo uma semente. Então, se a planta tem uma flor com um ovário e 8 óvulos, ela vai formar um fruto que tem 8 sementes. Ficou claro? Sim. Aqui são os tipos de flores que nós temos. Nós temos essa daqui, ó. É a... Chama capítulo essa flor aqui. A gente nunca vai entender, né? A margarida, pessoal, essa parte branca na margarida não são pétalas, são sépalas. Na verdade, a flor da margarida é a parte interna, tá? Cada partezinha, cada pedacinho amarelinho aqui, ó, é o que a gente tem, é a flor, é uma florzinha. Isso tudo tá dentro de uma estrutura chamada receptáculo. A margarida, o girassol, é essa parte interna aqui, que são flores, tá? Essa parte externa. Pro, Oi. eu vou pedir licença pra senhora que eu vou sair aqui rapidinho, tá bom? Tá bom, meu bem. Tá tudo bem? Ah, mais ou menos. Aqui a minha cunhada tava grávida e a bolsa dela estourou e pelo que estão me falando, o normal tá me avisando, ela vai ter que perder o bebê. Ah, eu sinto muito, viu, filha? Vai lá. Vai. Obrigada, Pro, licença, desculpa, tá? Imagina, fica com Deus, tá? Obrigada. Ó a espiga, gente. A espiga é um outro tipo de inflorescência que a gente conhece nessa flor aqui, né? Chamada antúrio, ó. É um pedúnculo e tem um monte de... Tem um monte de inflorescência aqui, de botõezinhos. Aí, nossa, fiquei até meio sem jeito agora. Aí nós temos o couve-flor e o brócolis, que são inflorescências que a gente chama de cacho. Veja que a gente também come flor, né? E aí a gente chega no fruto, que eu acho que eu vou deixar para a próxima aula. Pode ser, pessoal?